E olha, a B3 divulgou na noite de ontem o balanço do primeiro trimestre do ano, com números que superaram as expectativas do mercado. O lucro líquido recorrente da operadora da Bolsa Brasileira atingiu 1,5 bilhão de reais, o crescimento de 33% na comparação anual. O lucro por ação recorrente também subiu forte, alta de 39%, encerrando esses 3 primeiros meses do ano em 30 centavos. Para a gente detalhar esses resultados, falar sobre o momento do mercado de capitais no Brasil, a gente recebe agora André Milanese, CFO da B3. André, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. André, eu queria começar perguntando sobre esse desempenho bastante expressivo, né, esse salto no lucro líquido de vocês. Eu queria entender se tem algum tipo de correlação com o mercado de capitais ou se, na verdade, tem alguma outra frente, alguma outra linha que você destacaria como relevante nesse bom desempenho conquistado pela B3 no primeiro TRI? Lógico, olha, o resultado que a gente apresentou no trimestre, ele é, na verdade, uma combinação de dois principais fatores de uma estratégia de diversificação que a gente já vem adotando há algum tempo e que começa a mostrar o seu valor, seus benefícios agora, na verdade, desde o ano passado. A B3 tem negócios que a gente chama de procíclicos, que estão expostos a condições macroeconômicos, a fatores como, por exemplo, taxa de juros, apetite do investidor, etc. E outros negócios que têm uma característica de maior recorrência, menos exposição a esses fatores de mercado, né? E aí a gente vem buscando, ao longo dos últimos anos, reduzir a nossa dependência desses negócios mais cíclicos, aumentando a participação e crescendo os negócios recorrentes. O que a gente viu nesse trimestre foi uma combinação de um crescimento robusto dos negócios recorrentes, que cresceram aí por volta de 17% no primeiro trimestre. Estamos falando aqui de negócios como renda fixa, como dados, como serviços de tecnologia, e um crescimento também bastante expressivo, de mais de 20% nos negócios procíclicos, em decorrência de um cenário mais favorável. A gente teve o ingresso relevante de capital estrangeiro nesse primeiro trimestre, entrou mais dinheiro no primeiro trimestre para o mercado de renda variável do que entrou no ano passado inteiro, e isso fez com que o volume de negociação aumentasse bastante. A gente também, com isso, teve recordes de volume de negociação. Tivemos o maior volume médio negociado no mês de fevereiro dos últimos 5 anos, e a volatilidade trazida por todas essas incertezas associadas ao ciclo de taxa de juros aqui no Brasil e incerteza sobre pressões inflacionárias em decorrência do conflito no Oriente Médio, também fizeram com que a gente tivesse bastante volatilidade, o que significou um nível de atividade de negociação dos derivativos para proteção de exposições muito grande. No mês de março, a gente teve o maior volume médio para um mês da história da companhia em negociação de derivativos. Então, foi uma combinação desses dois fatores, crescimento robusto dos negócios recorrentes e um cenário que favoreceu os mercados que estão mais expostos e mais sensíveis a fatores econômicos. É muito relevante você trazer essa série de produtos, né, para discussão. A gente acompanhou ETFs, BDRs e fundos listados crescendo 57,5%, 15,5% do volume negociado na B3. Tesouro Direto, um estoque crescendo 45,5%, chegando a mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de investidores. E eu te pergunto exatamente sobre, primeiro, o perfil do investidor brasileiro. Você citou essa importância do fluxo de capital estrangeiro, do gringo, principalmente no mercado acionário. Mas eu queria entender também, com uma Selic tão alta, né? Estava 15% até anteontem, ainda está bastante elevado. Eu queria entender esse escopo, essa série de um portfólio mais amplo, né? A gente pensa em B3, a gente pensa em Bolsa. Eu queria entender o quanto esse portfólio mais amplo, ele na verdade, ele representaria nesse equilíbrio. Simplificando, eu queria entender qual é exatamente o peso do mercado acionário, do mercado de renda variável e também do mercado de renda fixa. Legal, acho que é um bom ponto para trazer aqui.
Se a gente pegar o que eu estava explicando aqui dos negócios pró-cíclicos, negócios mais recorrentes, hoje eu diria que praticamente metade das nossas receitas vem desses negócios do mercado de ações, de renda variável, na verdade, no mercado de derivativos, e a outra metade desses negócios com características mais recorrentes, como o mercado de renda fixa, as soluções de dados que a gente oferece, serviços de tecnologia, dentre outros, que fazem parte do leque de produtos e ofertas da B3. Renda variável hoje é cerca de 20% a 25% da nossa receita. Você mencionou os ETFs, os BDRs, então quando a gente fala de renda variável, a gente está falando não somente de ações, mas desses instrumentos também. Então a diversificação de produtos, de trazer mais alternativas para os investidores, também ajuda a B3 a expandir o seu escopo de atuação, mas a também ter uma maior resiliência nos seus resultados, tá? Você também trouxe muito bem a questão do nível da taxa de juros, né? Então, o que a gente tem visto é que o investidor local ainda tem privilegiado instrumentos de menor risco, como a renda fixa, o que ajuda a explicar a performance que a gente tem visto no produto, por exemplo, o Tesouro Direto. O juro ainda é bastante elevado, o que torna a renda variável um pouco menos atrativa neste momento. Mas a gente começa a ver um interesse maior e isso também tem se refletido nesses crescimentos que a gente viu em outras classes de ativos, como os BDRs, como os ETFs e como os fundos de investimento imobiliário. André, no mercado de renda variável, a gente fala muito desse fluxo de capital estrangeiro e se existe uma característica desse tipo de investimento é que muitas vezes ele pode ser considerado inclusive especulativo, né? O cara ele realmente faz esse preço e aí ele realiza quando há uma consideração de que esse momento seria adequado, menos por uma tese ou de proteção de capital, às vezes é um capital mais especulativo. Pensando nos CPFs, né, são cerca de 2,5 milhões, me corrija se eu estiver errado, de CPFs na Bolsa Brasileira, está muito longe, inclusive, do recorde registrado. E eu queria entender se, dada essa correlação de fatos, há algum tipo de risco operacional, se a gente parar para pensar num cenário em que talvez outros mercados, outras classes de ativo, no mercado internacional principalmente, se tornem mais atrativos para o investidor estrangeiro? Eu acho que esse risco sempre existe, Vitor. Agora, o que a gente tem visto, na verdade, é que o Brasil acho que ficou fora do radar do investidor estrangeiro por um bom tempo, né? Isso ajuda a explicar também o que a gente viu aí nos últimos anos, com os volumes de negociação caindo, reduzindo bastante, com as companhias também tendo seus valuations bastante afetados, né? E eu acho que desde o finalzinho do ano passado a gente começou a ver um movimento por parte do investidor estrangeiro de maior diversificação das suas alocações. E aí o Brasil, não somente o Brasil, mas outros mercados emergentes também, mas em termos relativos eu acredito que o Brasil tenha se posicionado até melhor, a gente tenha no relativo uma condição melhor, tem atraído um interesse maior por parte do investidor estrangeiro. Óbvio, isso pode mudar, né? Nem todo o capital que está ingressando é capital de longo prazo, mas, por outro lado, também não parece haver grandes razões para que este movimento não continue. Não sei dizer se vai ser necessariamente na mesma intensidade do que a gente viu durante esse primeiro trimestre, mas não parece haver motivo para que este movimento de diversificação não continue, tendo em vista tudo que a gente tem visto acontecer com todos esses cenários de incerteza global. É bem possível que este movimento continue. O Brasil, apesar de ter recebido esse fluxo positivo no primeiro trimestre, ainda continua, eu diria, representando um percentual bastante pequeno do portfólio dos investidores globais, muito inferior ao que já representou em outros momentos da nossa história recente. André, a gente tem comentado bastante, né, sobre o IPO da Compass agora, depois de 5 anos, de um deserto de IPO, de uma ausência completa de interesse por parte das empresas de abrir capital. Queria entender, essa janela ela está finalmente escancarada, tem só uma frestinha aberta? Queria entender qual que é o cenário da janela de IPOs.
Acho que falar que ela é escancarada é um termo muito forte, né? Veja, eu estava inclusive comentando sobre isso hoje pela manhã durante o nosso call de resultados. Eu acho que, primeiro, é muito legal ver uma companhia conseguindo reestrear um IPO depois de um longo inverno aqui sem IPOs, que na verdade conversa com o que a gente estava falando anteriormente sobre as condições, sobre o nível da taxa de juros, né? Agora, dizer que isso oficialmente marca a estreia de uma nova janela, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer. Certamente é encorajador ver uma companhia que conseguiu, de maneira bem sucedida, precificar seu IPO e estrear no mercado. Acho que isso pode ajudar o caminho de outras companhias. A gente não tem hoje um problema de oferta, então tem um pipeline robusto de companhias que estão prontas para acessar o mercado de capital, para fazer sua estreia no mercado de capitais através de um IPO. Companhias que já estão prontas, um número ainda maior de companhias que já vêm se preparando. A gente hoje tem um problema de demanda e parte desse problema se explica pelo nível de taxa de juros. Agora, se você tiver um momento em que essas condições se tornam mais atrativas, pode ser que a gente realmente volte a ver e veja mais empresas trilhando um caminho semelhante e fazendo a sua estreia aqui na B3. E assim esperamos. Conversei com o André Milanez, CFO da B3. André, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, o prazer foi meu. Até uma próxima.